Olá, turma! Vamos resolver aqui alguns exemplos de questões envolvendo a diluição das soluções, já que esse é o assunto da semana. Bom, aqui no meu enunciado diz o seguinte: um aluno tem 300 ml de uma solução de um sal e precisa reduzir a concentração em mol por litro a 1/2 do valor inicial. Como ele deve proceder? Essa foi a primeira leitura. Agora vamos identificar os dados para poder começar a resolução. Nessa questão, ele deu o volume da solução, não deu a concentração inicial, mas disse que quando essa solução for diluída, porque ele falou reduzir a concentração. Então, quando a gente vai reduzir a concentração, significa que a solução vai ser diluída, que vai ser colocado solvente dentro para que a concentração seja reduzida. O enunciado diz que a solução vai ser reduzida, a concentração da solução vai ser reduzida para 1/2 do valor inicial. Então, é uma diluição. Então, para resolver uma questão como essa, devemos inicialmente determinar o volume da solução final. Porque se eu calcular o volume da solução final, eu vou saber exatamente quanto de solvente eu preciso acrescentar na solução inicial para chegar a esse volume final. Então, nosso primeiro passo é determinar o volume final. E aí vem uma dica para uma questão como essa. Quando é dado na questão a relação entre as duas concentrações, é essa relação que vai ser a nossa referência. Então, essa relação aqui diz que é 1/2. Se é 1/2 da concentração que vai ser reduzida, então o volume final vai ser o dobro, vai ser dobrado. Se aqui tivesse escrito 1/3, então o volume iria ser triplicado. O volume aumenta e a concentração diminui. E seguindo essa relação, é exatamente isso que vai acontecer. Se é 1/2, então 1/2 para diminuir a concentração e o volume vai dobrar. É sempre assim? Se fosse 1/3, o volume iria triplicar. Se fosse 1/4, o volume iria quadruplicar e assim sucessivamente. Bom, mas não é só deduzir, a gente tem que calcular. Então, vamos calcular o volume da solução final, usando isso como referência, e aí a gente vai saber qual vai ser o procedimento que o aluno vai ter que tomar para preparar essa solução, reduzindo a sua concentração. Então, eu já fiz aqui os cálculos, eu vou explicar para vocês como é que o cálculo foi feito. Inicialmente, ele tem a solução, 300 ml, e a concentração a gente não sabe, porque não foi mencionado, então eu chamei de X. Depois, quando ele acrescentar água, que a gente ainda não sabe quanto de água vai ser acrescentado, então vai ser acrescentado água nessa solução e a gente vai ter um volume 2. Também não sabemos ainda qual é. Teoricamente, esse volume vai ser o dobro, mas por enquanto a gente não sabe o valor, né? A concentração da solução diluída vai ser a metade, 1/2 da concentração inicial, que eu chamei de X. Então, esse X aqui eu botei apenas para a gente ter como iniciar o cálculo. Não nos interessa o valor da concentração inicial, porque independente do valor dessa concentração, a concentração final vai ser a metade. Então, não nos interessa. O que nos interessa aqui é exatamente o volume final, porque é a partir daí que a gente vai poder descrever o procedimento para preparar a solução. Então, vamos lá calcular o volume final. Se é uma diluição M1V1, M2V2. Essa é a nossa expressãozinha matemática para usar na diluição. Então, substituindo os valores, a concentração inicial eu chamei de X, o volume inicial é 300 ml, a concentração final é a metade da concentração inicial, então 1/2 de X, está aqui, ó. E o volume final a gente vai calcular. Fazendo as operações matemáticas aqui, ó, x vezes 300, 300x. Não, o volume 2 vai ser igual a 300x dividido, que aqui está multiplicando, então isso aqui vai para o outro lado dividindo. Então, 1 vezes x é x dividido por 2. Está aqui. Vocês aprenderam lá no ensino fundamental que divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o volume 2 vai ser 300x vezes 2 sobre x. Ó, inverti a segunda fração. 2 sobre x. O x é cancelado, porque um está no numerador e o outro está no denominador. Cancela o x e aí nós temos 300 vezes 2, que dá 600 ml. Esse é o volume da solução final. Se no início tem 300 ml e no final tem 600, quanto ele botou de água? Vamos calcular, né?
faz o final menos o inicial, aí você tem o volume de água que foi acrescentado. Com isso, gente, é suficiente para descrever o procedimento. Qual vai ser o procedimento do aluno? Ele vai pegar essa solução de 300 ml e vai acrescentar 300 ml de água dentro. Dessa forma, ele vai ter um volume de 600 ml e a concentração dessa nova solução vai ter a metade da concentração da solução inicial. Simples assim, tá? Então, só repetindo, o procedimento é acrescentar 300 ml de água na solução inicial, 300 ml de solução, acrescentar 300 ml de água para que se tenha um volume de 600 ml. Dessa forma, a concentração vai ser reduzida pela metade. Bom, se nós tivéssemos um laboratório, o procedimento seria dessa forma. O aluno iria transferir a solução para um balão volumétrico. Esse aqui é um desenho de um balão volumétrico, pelo menos eu tentei fazer o máximo que fosse parecido. Esse é um balão volumétrico e o volume dele é 600 ml. Por que eu botei um balão de 600 ml? Gente, existe balão volumétrico de todos os volumes. Então, quando se quer preparar uma solução, você tem que saber o volume da solução que você quer preparar, para você pegar o balão adequado de acordo com esse volume. O nosso volume final é 600 ml, então a nossa solução precisa estar no balão de 600 ml. Então, você vai pegar um balão de 600 ml. Nesse balão volumétrico, nessa vidraria, você vai botar a sua solução inicial, 300 ml, no caso o aluno, né, vai colocar a solução dentro, tá aqui, eu já coloquei. E aqui ele vai acrescentar água. Bom, aqui não precisa saber o volume de água. Por quê? Porque o balão já está dizendo o volume. Ele vai botar água, ele vai completar com água até chegar nessa marquinha. Quando chegar nessa marquinha, pronto, a solução está feita. Então, ele vai acrescentar água e aí quando chegar na marquinha, ele para de botar e aqui é a nossa solução diluída. Essa solução tem uma concentração e essa daqui vai ser uma concentração que corresponde à metade da concentração da solução anterior, porque o volume dobrou. Beleza? É isso, gente. Qualquer dúvida, manda aí a mensagem no WhatsApp, tá certo?